Pessoal, estou aqui para gravar sobre a demonstração, do volume do tronco de uma pirâmide, que é basicamente essa figura bem aqui, onde está bem aqui, ó, beleza? Então eu espero que vocês gostem assim da resolução, entendeu? Não sei se vão gostar da didática, mas eu espero que gostem, beleza? De boa? Então vamos lá. Demonstração volume do tronco. Cara, pra gente saber nesse caso que o volume da pirâmide a gente calcula como 1/3 vezes a área da base vezes a altura, né? A gente já vou falar aqui sobre ela, já vou mostrar. Mas como é que a gente consegue achar nesse caso, inclusive a altura e o volume do tronco nesse caso? Não é basicamente eu pegar toda essa piramidezona aqui, toda essa piramidezinha aqui, ó, essa piramidezona, e subtrair, nesse caso, com essa piramidezinha que está aqui em cima? É basicamente isso, né? Então, o que exatamente eu vou fazer, ó? O volume do tronco é igual a... Eu vou chamar aqui, ó, essas bases aqui, ó, de área 1 e aqui embaixo de área 2. Beleza? Vamos lá, então. O volume no tronco, nesse caso, vai ser o volume da pirâmide 2 menos, que nesse caso é o volume da pirâmide grande, né? Menos o volume da pirâmide 1, não é? O volume do tronco, então vai ser quanto? 1/3 vezes a área da base 2 vezes a altura H, que é o Hzão, né? Menos 1/3 vezes a área 1 vezes H1. O volume do tronco, então, nesse caso, vai ser quanto? Vou colocar, nesse caso, esses dois aqui em evidência. Vai ficar, então, nesse caso, 1/3 vezes a área 2 vezes H menos área 1 vezes H1. Beleza? Portanto, o volume do tronco vai valer quanto? Vai valer 1/3 vezes a área 2, que multiplica. Vou colocar um parêntese aqui, ó. Área 2 que multiplica. Cara, concorda comigo que essa altura da pirâmide grande não é a somatória da pirâmide pequena mais a altura do volume do tronco? Quer dizer, não é a altura do pequeno mais a altura do tronco, né? Vou guardar essa informação belíssima bem aqui. Beleza? Bom, o que a gente vai fazer praticamente com ela? A gente, nesse caso, vai substituir aqui nessa fórmula, né? Quem é Hzão? Hzão, nesse caso, é H1 mais Hzinho menos área 1 vezes H1. O volume do tronco, então, nesse caso, vai ser quanto? Faça a distributiva entre esses caras aqui, né? Vou fazer o chuveirinho, vai ficar, então, nesse caso, área 2 vezes H1 mais área 2 vezes H menos área 1 vezes H1. Agora eu vou separar do seguinte tema, se você conseguir pegar essa visão, beleza? Eu posso separar da seguinte forma. Epa, nem percebi que tinha mais espaço aqui. Desculpa. Isso vai ser 1/3 vezes a área 2, nesse caso, eu posso colocar dessa forma. Isso aqui e isso aqui. Que vai ficar exatamente da seguinte forma. Área 2 vezes H1 menos área 1 vezes H1. Mais área 2 vezes H. Legal, não é? Agora, o que está comum nesses dois termos? Opa, isso aqui pareceu menos, né? O que está comum nesses dois termos aqui, ó? O H1, não é? Então, eu vou colocar o H1. O volume do tronco, então, vai ser o quê? 1/3 que multiplica H1 vezes área 2 menos área 1 mais área 2 vezes H. Beleza, cara. Agora, o que a gente vai precisar exatamente? A gente precisa agora achar um jeito de poder isolar esse H1B aqui, ó. Beleza? Mas de que forma eu vou fazer isso aqui?
Vou guardar, nesse caso, o volume do tronco. Eita, acho que eu coloquei muito grande. Vou guardar, nesse caso, o volume do tronco aqui, não é? Vou guardar o volume do tronco. E o que eu vou fazer, então? Para que eu possa achar, nesse caso, esse H1 aqui, o que eu vou precisar fazer, então? Epa. É praticamente eu fazer uma semelhança entre as áreas e alturas das duas pirâmides. Que nesse caso é a pirâmide grandona e a pirâmide pequenininha. É a pirâmide grandona e a pirâmide pequenininha. Entre as áreas e as alturas delas. Beleza? Então, fazendo a relação entre as alturas, a gente vai ter o seguinte. Eu sei que a área 2, que é a área da pirâmide grande, está para a área 1, que é a área da pirâmide pequena. E isso tem que ser igual a H sobre H1. Só que eu tenho que elevar ao quadrado, porque em área, a unidade de área não é metro ou centímetros ou milímetros ao quadrado, não é isso? Exatamente, por isso. Agora, o que eu vou fazer nesse caso? Ó, vou agitar mais aqui, ó, H1 ao quadrado. Vou jogar, nesse caso, a raiz quadrada nos dois lados, né? Aí, esse cara corta com esse, e isso aqui vai ficar da seguinte forma. Isso aqui vai ficar raiz de A2 sobre raiz de A1. Tem que ser igual a H. Só que quem é H? Não é H1 mais Hzinho dividido por H1. É isso. Agora é só aplicar nesse caso o método cruzado, né, pô? Só multiplicar cruzado. Então, esse aqui vai ficar como? Vai ficar, então, H1 vezes raiz de A2. Isso tem que ser igual a H1 vezes raiz de A1 mais H vezes raiz de A1. Portanto, isso aqui eu posso escrever como o quê? Vou mandar esse cara aqui, ele tá positivo e passa para o outro lado negativo, não é? Então, vai ficar, então, raiz de 2. Opa, raiz de 1, H1 quer dizer, raiz de A2 menos H1 vezes raiz de A1. Isso tem que ser igual a H, que multiplica raiz de 1. Aí, o que vai acontecer agora? O que eu vou fazer agora nesse caso? Vou colocar esse H1 em evidência novamente. Então, vai ficar, então, H1 que multiplica raiz de A2 menos raiz de A1. Isso tem que ser igual a raiz de A1. Beleza? Aí, olha o que eu vou fazer agora. Vou mandar esse cara aqui dividindo, né? Então, vai ficar nesse caso raiz de A1 dividido por raiz de A2 menos raiz de A1. Agora eu vou fazer o que? Vou racionalizar. Aqui em cima eu vou multiplicar por raiz de A2 mais raiz de A1 dividido por raiz de A2 mais raiz de A1. Isso vai ficar como? Isso aqui vai ficar, então, H1 tem que ser igual a... Bom, vou aplicar chuveirinho aqui, ó, né? Vai ficar, então, H que multiplica H1 vezes H2. Opa. Mais raiz de raiz não. Vai ficar, então, A1 vezes H. Dividido por... Isso aqui embaixo não é um produto notável? É a mesma coisa que escrever que eu tiver isso aqui, ó. A quadrado menos B ao quadrado tem que ser igual a mais B, que multiplica A menos B. Não é a mesma coisa que isso? Isso aqui é igual a exatamente isso aqui.
Então isso aqui é a mesma coisa que eu colocar raiz quadrada de A2 ao quadrado menos raiz de A1 ao quadrado. Que exatamente vai dar o quê? A ao 2 menos A1. Beleza? Então a gente achou essa forma aqui, ó. Da gente conseguir achar nesse caso a altura que a gente precisava, né? O que a gente vai fazer agora? A gente agora vai substituir nesse carinha aqui, ó. Então eu sei que, portanto, o volume do tronco... Pera aí, vou colocar portanto só no final. Isso aqui vai ser o volume do tronco, é igual a 1 sobre 3, que multiplica H1. Só que quem é H1? Isso é igual a esse carinha aqui, ó. Vai ficar então H que multiplica A1 vezes A2 mais A1 vezes H dividido por A2 menos A1. Mas só que isso aqui tudo não está multiplicando por A2 menos A1. Isso aqui eu vou ter que somar com o quê? Com A1, né? A2 vezes H. A2 vezes H, não é? E fecha parêntese. Aí o que eu vou fazer? Vou simplesmente cancelar esses caras aqui. Logo, o volume do tronco vai ser quanto? Vai ser 1/3 que multiplica esse cara aqui, ó. H vezes raiz de A1 vezes raiz de A2 mais raiz de A1 mais raiz não, é H vezes A2. Vou colocar então nesse caso esse cara aqui em evidência, que é a altura. Portanto, o volume do tronco no final, eu vou colocar até o nome aqui, né? O volume do tronco vai ser quanto? H sobre 3, que é a mesma coisa que eu colocar 1/3 vezes H, mas eu vou escrever logo direto, né? H sobre 3 que multiplica A1 mais A1 vezes A2 com uma raiz quadrada mais A2. Beleza? Essa aqui então é o nosso queridíssimo volume do tronco. Beleza? Esse é o nosso volume do tronco. Como queríamos demonstrar. Se perguntar, mas e o volume do tronco do cone? Bom, o volume do tronco do cone é praticamente a mesma coisa que a gente vai fazer aqui. A diferença é que só vai mudar as áreas da base, entendeu? Mas, tá aí, né? Essa aqui é a demonstração do volume do cone, quer dizer, do volume do tronco de uma pirâmide. Se gostou aqui, né, da didática, não sei se gostou da didática, eu prometo melhorar lá logo em breve, né? Mas, se você gostou, tá aí, né? Eu espero ter ajudado a entender do porquê seria dessa forma, né? E é isso, né, cara? Bom, até mais então, né? Fico feliz que tenha gostado. Ou se não gostou, tá tudo bem, eu respeito, beleza? Então, beleza. Falou.